Olá, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui. Fernando Dias é meu nome, contabilista inscrito na Ordem dos Contabilistas, ao CPCA, professor universitário. Neste momento estou aqui para tentar trazer aqui uma abordagem relativamente ao imposto industrial, mas a abordagem que eu vou fazer hoje não vai cingir-se no seu todo daquilo que é o imposto industrial, mas sim naquilo que são os tipos de imposto industrial. E eu estou aqui para falar em nome da F. Dias Academy, e estaremos sempre aqui para falar em nome da F. Dias Academy. E dando sequência, falando de imposto industrial. E é lógico que a temática que eu vou procurar trazer aqui é falar um pouco do imposto industrial, mas no âmbito daquilo que são os tipos de imposto industrial. O imposto industrial. O que é isso então, imposto industrial? O imposto industrial é um tipo de imposto que incide sobre os lucros obtidos no exercício de qualquer atividade de natureza comercial, natureza industrial ou ainda que seja acidental. Então estamos aqui a falar do imposto industrial. O imposto industrial, o que é? O imposto industrial é um tipo de imposto que incide sobre os lucros obtidos no exercício de qualquer atividade de natureza comercial, industrial, ainda que sejam de forma acidental. A isto nós vamos tipificar aqui como um conceito relativamente ao imposto industrial. Importa ainda, diante disto, falarmos aqui sobre os grupos de tributação em sede do imposto industrial. Falar de grupo de tributação em sede do imposto industrial, dizer que falar de imposto industrial, no que diz respeito ao grupo de tributação, existem dois tipos de tributação em sede de imposto industrial. Poderemos estar aqui a falar de um grupo que vamos chamar de grupo A e o outro grupo que vamos chamar aqui de grupo B. Quero aqui fazer aqui uma relação no que diz respeito ao grupo A. O grupo A está relacionado com o regime geral e o grupo B está relacionado com um regime simplificado. Contudo, falar aqui de grupo de tributação em sede de imposto industrial, nós vamos encontrar grupo A e grupo B. E é propriamente dizer que em sede de imposto industrial nós temos dois regimes, o regime geral e o regime simplificado. Ainda assim, importa falarmos aqui, que é a temática que eu quero abordar aqui, que é os tipos de imposto industrial. Nos termos do artigo número 66, o artigo número 67 e o artigo número 69, juntos do Código do Imposto Industrial, nós poderemos encontrar ali, do ponto de vista do tipos de imposto industrial, vamos encontrar o imposto industrial definitivo, o imposto industrial provisório e o imposto industrial por via de retenção na fonte. Por via de retenção na fonte. Repito, nos termos do artigo 66, o artigo 67 e o artigo 69, juntos do Código do Imposto Industrial, nós poderemos encontrar aqui a tipificação do imposto industrial em imposto industrial definitivo, imposto industrial provisório e o imposto industrial por via de retenção na fonte. É importante tentarmos falar aqui sobre estes três tipos de imposto industrial: definitivo, provisório e retenção na fonte. O imposto definitivo. O imposto industrial definitivo é aquele que é apurado
por via da modelo 1 do imposto industrial, que deve se efetuar dentro dos seguintes prazos. Repito, o imposto industrial definitivo é aquele que é apurado por via da modelo 1 do imposto industrial, que deve se efetuar dentro dos seguintes prazos. Até ao último dia útil do mês de abril, isto para as empresas que estão enquadradas no regime simplificado do imposto industrial, e até ao último dia útil do mês de maio para as empresas que estão enquadradas no regime geral do imposto industrial. O imposto definitivo, do ponto de vista da sua frequência, este imposto é anual. Do ponto de vista da sua frequência, estamos aqui a falar do imposto anual. O imposto definitivo é um imposto cuja sua frequência é anual. Nos termos do artigo 61, no número 1, podemos encontrar esta matéria relativamente ao imposto industrial definitivo. Repito, o imposto industrial definitivo é aquele que é apurado por via da modelo 1 do imposto industrial, que deve se efetuar dentro dos seguintes prazos. Para as empresas que estão enquadradas no regime simplificado do imposto industrial, elas devem apresentar o imposto definitivo até ao último dia útil do mês de abril. Para as empresas que estão enquadradas no regime geral do imposto industrial, elas devem apresentar este imposto industrial definitivo até o último dia útil do mês de maio. Podemos partir para o imposto industrial provisório. Imposto industrial provisório. Eu tenho sempre dito que falar de imposto provisório, estaremos aqui a falar de um tipo de imposto que tem a tipologia de adiantamento dentro do âmbito do imposto industrial definitivo. O imposto industrial provisório é um tipo de imposto que é efetuado mediante a aplicação de uma taxa de 2% sobre o volume de vendas efetuadas pelos contribuintes nos primeiros 6 meses de cada determinado exercício. O imposto industrial provisório é um tipo de imposto que é efetuado mediante a aplicação de uma taxa de 2% sobre o volume de vendas, efetuados pelos contribuintes num determinado exercício. Este imposto é provisório e releva na liquidação provisória, deduzindo-se na coleta final do contribuinte, ou seja, no imposto definitivo. O imposto provisório releva na liquidação provisória, deduzindo na coleta final dos contribuintes. Nos termos do artigo 66 do Código do Imposto Industrial, nos termos do número 1, número 2 e número 3, nós podemos encontrar aqui esta matéria que fala sobre o imposto industrial provisório. Importa realçar aqui que no âmbito do imposto provisório, o número, nos termos do artigo 66, o número 13 traz consigo a um conjunto de empresas prestadoras de serviços que estão isentas do pagamento da retenção na fonte. Ou seja,
nos termos do número 13 do artigo 66, traz consigo um conjunto de empresas que estão isentas de retenções na fonte. A estas empresas devem fazer a sua liquidação provisória, ou seja, essas empresas deverão fazer o pagamento do imposto provisório. Ou seja, daí, para maior percepção, teremos que falar aqui sobre as retenções na fonte. Vamos ver que nas retenções na fonte, iremos evidenciar aqui que incide sobre um conjunto de contribuintes que prestam serviços ou prestadores de serviços, e vamos encontrar na matéria que nós acabamos de abordar aqui sobre o imposto industrial provisório a isentarmos empresas prestadoras de serviço do pagamento da retenção na fonte. Então, se são prestadoras de serviço, estão isentas do pagamento do imposto provisório, ou seja, repito, estão isentas do pagamento da retenção na fonte. Então, o que é que essas empresas vão pagar? Estas empresas vão pagar imposto provisório na taxa de 2% sobre o seu volume de venda dos 6 meses de cada determinado exercício, ou de um determinado exercício. É isto. As empresas que estão isentas de retenção na fonte, cuja sua atividade é prestação de serviço, elas estão isentas de retenção na fonte, então elas estão sujeitas ao pagamento do imposto provisório na taxa de 2%. Estão sujeitas ao pagamento do imposto provisório na taxa de 2%. Dali importa nós nos referirmos aqui sobre o imposto por via de retenção na fonte. Importa falarmos aqui sobre o imposto por via de retenção na fonte. Retenção na fonte. Retenção na fonte. Retenção na fonte é um imposto que incide sobre os sujeitos passivos que exercem atividade de prestação de serviços de qualquer natureza. Repito, o imposto de retenção na fonte é um imposto que incide sobre os sujeitos passivos que exercem atividade de prestação de serviços de qualquer natureza. Mediante a aplicação de uma taxa de 6,5%, estes contribuintes devem entregar ao Estado até ao final do mês seguinte. Estes contribuintes devem entregar ao Estado as retenções na fonte até ao último dia do mês seguinte. Implica dizer que o momento da retenção na fonte, ou seja, a retenção na fonte é referente ao mês de junho, os contribuintes devem até o mês seguinte, que é o último dia útil do mês de julho, para fazer o pagamento da retenção na fonte. Este imposto de retenção na fonte, de lembrar que também é provisório e releva na liquidação definitiva. Reparam que, quer o imposto provisório, quer a retenção na fonte, nos remete sempre na dedução da matéria coletável definitiva. Quer o imposto provisório, queira a retenção na fonte, nos remete sempre na dedução da coleta final. Ou também poderíamos dizer na dedução do imposto definitivo. Então, o imposto industrial definitivo, sua frequência é anual. O imposto provisório, ela, para os contribuintes que estão enquadrados no regime simplificado,
devem pegar as suas vendas dos 6 meses e no mês seguinte, mês de julho, fazer o pagamento do imposto provisório. Para as empresas que estão enquadradas no regime geral, devem até o último dia útil do mês de agosto fazer o pagamento do imposto provisório. E para as empresas que prestam um serviço cujo esses serviços estão sujeitos à retenção na fonte, devem até o último dia útil do mês seguinte efetuar o pagamento da retenção na fonte. O que me leva a trazer ou abordar aqui este tema é uma questão que vem me preocupando bastante, porque tenho me deparado muito com essa questão, que é a relação entre estes tipos de impostos. Em sede do imposto industrial. Imposto industrial pode ser definitivo, pode ser provisório e pode ser por via de retenção. Reparam que as empresas que estão enquadradas no regime simplificado devem até ao último dia útil do mês de abril para fazerem a liquidação deste imposto, que é o imposto definitivo. Já dissemos aqui que este imposto tem uma frequência anual. E reparam que as empresas que estão sujeitas ao pagamento do imposto provisório, estão sujeitos ao pagamento do imposto provisório na taxa de 2%, se esta empresa não realizar o pagamento, até o último dia útil do mês de julho, então esta empresa estará sujeita à cobrança deste imposto e os seus acréscimos legais, que são as multas e juros de moras. Mas o que me preocupa diante desta situação é que, mesmo passando o prazo de pagamento do imposto industrial definitivo, eu, enquanto técnico e alguém que mergulha muito em matérias ligadas à tributação, ligado a direito tributário, direito fiscal e propriamente fiscalidade, eu tenho um entendimento muito diferente quanto a isso. Eu penso que quando a empresa já apresenta à Administração Geral Tributária o seu imposto definitivo, após essa data do pagamento do imposto definitivo, a Administração Geral Tributária não pode mais cobrar a esta empresa o imposto provisório. O entendimento que eu tenho é que o imposto provisório deve ser cobrado ou exigido dentro do período antes da liquidação do imposto definitivo. Porque se após o período de liquidação do imposto definitivo aparecer a Administração Geral Tributária cobrar o imposto provisório, para mim não faz ter sentido, porque até tira a graça do ser provisório. O imposto provisório é mesmo provisório, que implica dizer que existe um período que os contribuintes têm para liquidar o imposto definitivo. E antes que chegue este período, os contribuintes devem cumprir com a obrigação de liquidar o imposto provisório. Se durante este período o contribuinte não pagar o imposto provisório e chegando o tempo para o pagamento do imposto definitivo e o contribuinte, por via do método direto, apurar a sua matéria coletável e determinar o imposto definitivo e fazer o pagamento da Administração Geral Tributária, após esta data, para os contribuintes que estão enquadrados no regime simplificado, que têm a obrigação de entregar o imposto definitivo até o último dia útil do mês de abril, após esta data, para mim não faz sentido cobrar-se ao contribuinte o imposto
industrial, o imposto industrial provisório. Para mim não faz sentido cobrar ao contribuinte o imposto industrial provisório. Então, o entendimento que eu tenho é que, deste período, para os contribuintes que estão enquadrados no regime simplificado, após o último dia útil do mês de julho, se não pagarem o imposto provisório, estarão a incorrer a multas e juros. E deve a Administração Geral Tributária fazer a cobrança coerciva ao contribuinte. Esta cobrança coerciva, para mim, deve morrer no prazo, após o prazo do pagamento. Esta cobrança coerciva deve morrer após o prazo de pagamento do imposto industrial definitivo. Implica dizer, o contribuinte já pagou, apurou a sua matéria coletável e determinou o imposto definitivo e pagou ao Estado o imposto definitivo. Quando já temos o imposto definitivo, eu penso que deve morrer a expressão do imposto provisório. Deve morrer a expressão do imposto provisório. Então, para concluir com esta relação entre o imposto provisório e o imposto definitivo, para irmos na relação entre o imposto definitivo e a retenção, volto aqui a dizer e repito, para mim não faz sentido cobrar o imposto provisório após o contribuinte ter determinado o seu imposto definitivo e ter pago o imposto definitivo. Ou seja, após o prazo do pagamento do imposto definitivo, já não se pode cobrar mais o imposto provisório. Esta é a visão e a percepção que eu tenho enquanto alguém que mergulha em matérias ligadas a direito tributário, direito fiscal e fiscalidade propriamente e outras matérias afins. E ainda assim, tentarmos aqui relacionar a questão do imposto definitivo com as retenções, para mim não faz sentido se o contribuinte de facto, eu vou tentar identificar aqui o sujeito passivo, vou tentar identificar aqui dentro do sujeito passivo, contribuintes de factos e contribuintes de direito. Eu vou tentar identificar aqui que, na relação entre uma entidade que se apresenta como fornecedora e outra entidade que se apresenta como cliente, eu vou entender aqui que, no âmbito das retenções, o fornecedor é um contribuinte de facto e o cliente é um contribuinte de direito. De facto, porque é o fornecedor quem vai sofrer a retenção. De direito, porque é o cliente que está a comprar um serviço que, ao fazer o pagamento ao fornecedor, a lei lhe dá esse poder de fazer a retenção ao fornecedor e fazer chegar ao cofre do Estado este valor que é da retenção. Se o fornecedor, até o último dia útil para o pagamento do imposto industrial definitivo, já ter apresentado o imposto industrial definitivo e pagar ao Estado após este período, para mim, também ainda não faz sentido cobrarmos ao contribuinte de direito, que é, a esta altura, o cliente, cobrarmos a retenção na fonte. Após o sujeito, de facto, ter pago o seu imposto definitivo, para mim não faz sentido cobrarmos ao contribuinte de direito a retenção na fonte, com os seus acréscimos legais. Para mim não faz sentido. Por quê? Porque quer a retenção na fonte, quer o imposto provisório, têm a mesma característica. São simplesmente impostos provisórios. O imposto industrial, ela é definitivo.
é muito normal que apareçam dentro do imposto industrial com a figura de imposto industrial definitivo, outras figuras como imposto provisório e retenção na fonte. Até aí é normal. Mas temos que ter a ideia de que esses impostos, essas duas figuras de provisório e retenção, são mesmo impostos provisórios. E que após o pagamento do imposto definitivo, já não se pode se exigir, se falar dos impostos que são provisórios. Eu penso assim, que já não se pode falar de impostos que têm características de provisório. Por quê? Porque já se determinou o imposto definitivo. Então, repito, contudo, a exigência do imposto provisório e a exigência da retenção na fonte, no meu entender, deve ser dentro do prazo antes do pagamento do imposto definitivo. Após o pagamento do imposto definitivo, para mim, não faz sentido ser exigido ao contribuinte o pagamento da liquidação provisória. E não faz sentido exigir ao contribuinte o pagamento da retenção na fonte. Por que não faz da liquidação provisória? Porque entendo aqui que a liquidação provisória é um adiantamento e a lei está bem clara que o pagamento do imposto provisório nos releva na dedução do imposto definitivo ou na matéria ou na coleta do imposto industrial definitivo. Está? O imposto provisório nos releva a dedução na coleta definitiva dos contribuintes. Em que momento temos essa coleta definitiva? Tem prazos para os contribuintes que operam, que estão enquadrados no regime simplificado, tem até o mês de abril, até o último dia útil do mês de abril. Para os contribuintes que estão no regime geral, até o último dia útil do mês de maio. Até esta data. Passando esta data, para mim, não faz sentido cobrarmos o imposto provisório. E também não faz sentido cobrarmos as retenções na fonte, porque entendo aqui que o contribuinte, de facto, após o prazo de pagamento do imposto industrial definitivo, entendo eu que já pagou o imposto industrial definitivo, então não faz sentido cobrar ao contribuinte de direito o pagamento das retenções na fonte e com seus acréscimos legais. Eu tentei procurar aqui tanto a circular que, acho que essa circular é de 2014 ou 13, que vem a trazer o entendimento da não cobrança no âmbito das retenções na fonte do valor da retenção, mas sim apenas as multas e juros, que são os acréscimos legais. Apesar de que a lei é bem clara, a lei diz que tem que se cobrar a própria retenção na fonte, que é o imposto, e tem que se cobrar os acréscimos legais, que são as multas e juros. Mas essa circular, infelizmente, tentei tanto para tentar encontrar essa circular, concluindo, acabo aqui por dizer que este é o entendimento que eu tenho enquanto técnico de contas, enquanto consultor financeiro, consultor fiscal, de que o imposto provisório deve ser apenas exigido dentro do prazo de liquidação do imposto definitivo. Após o prazo de liquidação do imposto definitivo, para mim não faz sentido cobrar este imposto provisório. E assim também acontece com as retenções na fonte. Até poderia se cobrar os acréscimos legais, mas o próprio imposto para mim não faz sentido, porque o contribuinte de facto já fez o pagamento do imposto definitivo e após este prazo não tem por que exigirmos o pagamento do contribuinte de direito que não fez o pagamento da retenção em fazer o pagamento da retenção.
Isto é algo que poderia ficar entre acertos de contas entre o contribuinte de facto e o contribuinte de direito. Repito, é algo que poderia ficar entre acordos entre o contribuinte de facto e o contribuinte de direito. Assim como temos presenciado muitas das vezes em que o contribuinte de direito não faz a retenção, paga na sua totalidade. E outros casos que também temos evidenciado, em que o contribuinte de direito faz a retenção e também não faz pagamento ao Estado. Nesses casos, eu acho que deve haver um acerto de conta entre o contribuinte de facto e o contribuinte de direito. O contribuinte de direito reteu algo que tinha que fazer chegar ao Estado para que o contribuinte de facto, que é o fornecedor, pudesse vir recuperar, isto deduzindo no seu imposto definitivo. Se assim não fez chegar ao Estado, o contribuinte de direito não fez chegar ao cofre do Estado, o contribuinte de facto não tem como recuperar este valor, porque até para a recuperação deste valor existe um conjunto de procedimentos. Então, nestes casos, eu acho que deve haver ali um entendimento entre o contribuinte de facto e o contribuinte de direito, no sentido do contribuinte de direito ressarcir esses valores ao contribuinte de facto. Porque, na verdade, é um valor que pertence a ele, que ele poderia deduzir, que o contribuinte de facto poderia deduzir no imposto industrial definitivo, na sua matéria coletável, quando apurar o imposto definitivo. Muito obrigado a todos. Obrigado. Voltaremos mais numa outra ocasião para tentarmos aqui abordar mais um outro tema. É como tudo. Obrigado. F Dias é a vossa casa. F Dias, o caminho para o seu sucesso profissional. Venha a F Dias, faça a sua inscrição. Temos aqui profissionais, pessoas com grandes gabaril. Estamos aqui para tentar vos servir. Então venham e façam a vossa inscrição na F Dias. Obrigado.